Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Loureiro, eu sou ator e dublador e vim aqui a convite da Maitê para falar para vocês um pouquinho sobre dublagem, vamos bater um papo sobre dublagem e também algumas curiosidades, né? Algumas perguntas que o pessoal costuma fazer bastante sobre dublagem. Mas vamos lá, vamos para as dúvidas, as coisas mais normais das pessoas perguntarem, né? A primeira é aquela: eu preciso ter uma voz bonita para dublar? Isso é um mito. Para quem fala que tem que ter, é mentira, tá? Qualquer pessoa, qualquer voz pode ser usada na dublagem, claro, desde que respeitando algumas regrinhas aí que eu vou falar daqui a pouco. Igual no nosso dia a dia, a gente encontra pessoas na rua com diferentes tipos de voz, mais agudas, mais graves, mais estridentes, então é normal. Então não precisa de voz bonita, tá bom? O pessoal também pergunta muito: o que eu preciso para ser um dublador? O que eu tenho que fazer? Essa pergunta é muito constante. Bom, o primeiro passo é se tornar um ator. Então você tem que se formar como ator. E aí, na sequência, você pode fazer alguns cursos de dublagem para se especializar em dublagem, onde você vai aprender as técnicas, aprender tudo que precisa para poder se tornar um dublador. E por que tem que ser um ator antes? Primeiro, por questões legais, né? Porque você precisa ter o DRT. É como se fosse a CRM, né, do médico. A DRT é a licença de ator. Para você tirar a DRT, você tem duas formas. A primeira é fazendo um curso técnico, ou seja, um curso que seja reconhecido pelo MEC. No final do curso, conseguir com o seu diploma dar uma entrada na sua DRT, no Ministério do Trabalho, e emitir a DRT. E outra forma é indo até o SATED, que é o Sindicato dos Artistas de São Paulo, né? Isso eu tô falando no âmbito São Paulo, tá? Comprovar para eles, né, que você tem vivência teatral, que você participou de peças, que você já tem uma vivência teatral, não só peças, né? Qualquer coisa na área artística, onde houve atuação, pode ser sarau, peças de rua, né? Teatro de rua. E comprovando isso através de recortes de jornal, de documentos, né, que você possa ter, você conseguindo comprovar isso, você vai passar por uma bancada julgadora e eles vão te avaliar. E você estando apto, você vai tirar sua DRT. Então é muito importante, primeiro de tudo, ter a DRT, ou seja, fazer o curso de teatro, e depois se especializar em dublagem, né, através de cursos de dublagem, que existem vários por aí. O pessoal também pergunta muito se a carreira de dublador dá dinheiro. Isso é uma dúvida muito constante e também é muito relativo. Por quê? Porque o dublador ele é um prestador de serviços, ele não tem um registro. Antigamente, na época da Herbert Richards, existia sim um contrato CLT, coisa que hoje não tem mais. Hoje os dubladores eles são prestadores de serviço, então a gente tem que ter uma MEI, que é o cadastro de microempreendedor individual, e quando você presta algum serviço de dublagem, não repara não, é meu gato miando, tá? Então, quando você faz algum serviço de dublagem, você vai emitir uma nota através da sua MEI para que o estúdio possa te pagar. Então, como você é um prestador de serviço, vai depender de quanto você dubla, né? O dublador ele ganha por hora. Vai depender de quanto você dubla, quantas horas você faz no mês, para você ganhar bem ou não, tá? Então isso é muito relativo. Mais uma pergunta que normalmente o pessoal sempre faz: quais são as características importantes para ser um dublador? Meio que ligado com aquela primeira pergunta da voz. Duas coisas que eu acho assim primordiais é uma excelente leitura, ou seja, você tem que ler muito bem. Porque o dublador ele chega no estúdio, ele entra na cabine para dublar, então ele vai ter o texto, alguns é na tela, alguns é texto em papel ainda, mas está acabando essa coisa de papel. Então ele vai ter o texto e ele vai ver rapidamente ali como que é, o que ele vai dublar, o personagem que ele vai fazer, o diretor passa para ele rapidinho caso ele não conheça e assiste a cena e você já tem que ficar ligado, porque assistiu a cena, você vai ver o texto, o que ele está falando, na segunda vez você dá uma ensaiada e aí você da terceira vez você já está gravando, então é tudo muito rápido. Então você tem que ler muito rápido, ler muito bem, né? Porque se você não ler muito bem, você vai se enrolar, não vai conseguir acompanhar o texto e o vídeo ao mesmo tempo. Então, precisa ter uma leitura muito boa. E a segunda coisa que eu acho primordial é a dicção. A dicção é primordial. Aliás, uma outra coisa que eu queria falar, eu fiz uma improvisação aqui com o meu home studio para poder gravar esse vídeo para vocês, então não repara se o som não tiver o melhor possível, porque, né, eu tive que fazer alguns ajustes aqui para conseguir gravar, tá? Então é muito importante que se tenha uma dicção muito boa. Porque a gente sabe que no dia a dia a gente fala meio arrastado, fala meio, né, as palavras meio grudadas uma na outra, isso é normal do dia a dia, mas na dublagem não pode ter isso, você tem que ter a dicção perfeita. São duas características que eu acho que são as primordiais, existem várias outras, mas essas são as primordiais que eu sempre gosto de citar.
Vamos lá, mais uma pergunta. O que é ensinado em cursos de dublagem? Né? Eu falei que depois de você se tornar ator, fazer cursos de dublagem para poder se especializar nessa área. Mas o que é ensinado? Bom, existem vários cursos, né? A gente não pode dizer que todos os cursos vão ensinar a mesma coisa, mas o básico de um curso de dublagem é ensinar você as técnicas de dublagem, como essas que eu falei, da questão de ler, de assistir, que hora que é bom você acompanhar o texto, é melhor você assistir primeiro ou não. Eles vão passar essas técnicas para as pessoas que estão ali fazendo o curso. Então, desde isso até a parte também técnica. O que é um anel? O que é uma pausa? Como que eu faço para marcar o texto? Como que eu faço para saber a ênfase das palavras quando eu tenho que dar ênfase ou não? Quando o editor falar para mim assim, da cabeça, o que é boneco? Então, assim, tem várias gírias, entre aspas, né? Vários termos, vamos dizer assim, na dublagem que são ensinados nos cursos para você, quando chegar, por exemplo, no estúdio para fazer um registro de voz, que seria você gravar a sua voz para aquele estúdio ter o seu timbre ali gravado para quando precisar de uma voz, né, naquele timbre, de repente já ter o registro, chama esse cara para fazer um teste, por exemplo. Então, se você chegar no estúdio no começo para fazer um registro de voz, você já sabe o que fazer. Né? Não adianta você ser um excelente ator, interpretar muito bem, mas não conseguir também passar isso na voz. Porque a gente fala que o dublador, ele interpreta na voz. Toda a emoção que a cena precisa, uma cena em que a pessoa está cansada, correndo, tem que se passar tudo isso na voz. E o ator tá ali, ele não tá cansado. Ele não vai sair correndo no quarteirão para ele ficar cansado e depois ele vai lá dublar. Não. Ele tem que ir lá e conseguir passar na voz que ele está cansado, que ele está correndo, que ele está desesperado, enfim, sem realmente estar daquele jeito. Tudo isso através da interpretação. Então, tudo isso é ensinado no curso de dublagem. Como você usar a sua interpretação depois de ator. Por isso que eu sempre falo, pessoal, mas eu preciso já ser ator para fazer um curso de dublagem? Não. Existem vários cursos de dublagem que você pode simplesmente chegar lá, se cadastrar e fazer. Mas eu acho legal fazer depois, ou pelo menos enquanto você estiver durante a sua formação de ator. Eu estou no meio da minha formação de ator, então aí eu vou procurar um curso de dublagem. Eu acho melhor. Por quê? Porque você já vai ter a vivência teatral, você já vai ter aprendido muita coisa. E aí sim, você pode aproveitar melhor as aulas de dublagem. Porque imagina você chegar lá e começar a aprender técnicas de como interpretar através da voz, só que você ainda não é um ator. Você ainda não sabe interpretar, então isso pode te prejudicar e você não vai aproveitar muito bem o curso. Então eu sempre falo, faça um curso de dublagem depois que você se formou como ator. É melhor, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, eu acho que essas foram as dúvidas mais comuns, mais pertinentes que normalmente eu vejo sempre o pessoal fazer. Claro, existem várias outras dúvidas. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição. Para quem ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para esclarecer, tá bom? E eu queria falar agora sobre uma coisa muito importante para o dublador. Não só para o dublador, e é isso que eu quero começar falando, que é a voz. A voz é um instrumento primordial. Mas não só para o dublador. Por que não só para o dublador? O pessoal já pensa, mas tem que cuidar da voz? Só quando o cara é um cantor, ou quando ele é ator, ou quando ele é um dublador. Mas não. Nós temos várias profissões, como por exemplo, o professor. O professor, ele fala muito, não é? Ele está ali na sala de aula, né, antes da pandemia, né, porque agora é online, né? Então, ainda assim, o professor, mesmo online, ele continua falando muito. Então ele usa, imagina um professor que dá aula de manhã e à tarde. Alguns dão de manhã à tarde e até à noite. Então ele usa demais a voz dele durante o dia. Um advogado também usa muito. Ele está ali sempre conversando com os clientes ou numa audiência, ele tem que falar muito. Imagina essas audiências que duram 3, 4, 5 horas. E o advogado está ali o tempo todo falando, então ele também usa muito a voz. Profissionais de telemarketing são outras pessoas que também usam muito a voz. Ela usa muito a voz dela. Então, se ela não tiver um certo cuidado, ela vai ter danos na voz. Pastores e padres, por exemplo, eles também são pessoas que usam muito a voz, não é? Um último exemplo aí, né? Os vendedores também usam muito a voz. Imagina um vendedor que está ali na loja, a pessoa entra, ele tem que apresentar o produto e demonstrar e falar isso, falar aquilo. Então, ele usa muito a voz. A gente tem que lembrar que não são só os profissionais da arte que usam muito a voz. Todos esses outros profissionais, existem várias outras carreiras, acho que eu falando assim, vocês até devem estar se lembrando de mais alguma. Usa muito a voz, precisa tomar cuidado. Então eu queria ensinar para vocês aqui alguns exercícios, né, que normalmente eu uso para poder aquecer a minha voz. Por que aquecer a voz? Porque, como eu falei, se você vai usar a sua voz por um período muito grande de tempo, é muito importante que você tenha ela preparada para fazer isso. Porque se você não aquecer a sua voz, por exemplo, eu vou cantar.
Aí o cantor chega lá no palco e solta a voz. E ele vai fazer um show, por exemplo, de 1 hora. Um show muito grande, um show de 1 hora. Se ele não aquecer a voz antes, ele não vai conseguir fazer esse show inteiro. Ou, se ele conseguir fazer, no final desse show, ele vai estar com a voz muito cansada. E é claro que você repetindo esse processo várias vezes, isso pode trazer um calo na corda vocal ou até algum outro problema mais grave para ele. Por isso que é muito importante aquecer a voz. Vocês vão ver que é super fácil e ajuda muito, tá? Depois eu vou falar no final mais uma coisinha, então fica aí até o final se você quiser aprender, que também é muito importante e pouquíssimas pessoas fazem, até as pessoas da área, viu? Costumam não fazer, mas no final eu falo. Vamos lá então, vamos ao primeiro exercício. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para aquecer a voz é alongar, tá? Então apesar de você, né, não vai alongar só a garganta ou as cordas vocais, mas você tem que alongar o corpo mesmo, sabe? Então soltar a cabeça para um lado, dar uma puxadinha, conta aí alguns segundinhos. Tá, eu vou fazer rápido aqui só para não ficar muito longo o vídeo. Depois para outro lado, dá aquela soltada. Cabeça para trás, para frente. Vamos dar aquele círculo pro outro lado. Tá? É sempre bom fazer isso, soltar os ombros, ó. Gira para trás, você vai ver que até dá um arrepio assim, ó, para frente. Se você estava muito parado, muito, né, muito sedentário aí na cadeira ou no sofá, você vai ver que você sente até um formigamento assim, tá? Então é bom sempre dar essa alongada. Soltou, beleza. Se você tiver um pouco mais de espaço, pode alongar os braços, dá aquela soltada geral, né, para você falar, beleza, me soltei, tá? Bom, antes da gente começar com os nossos exercícios, eu só gostaria de deixar bem claro o seguinte: se você está sentindo algum desconforto, se você está sentindo rouco, ou seja, qualquer estado da sua voz que não está o normal que eu falo é o seu dia a dia. Se você está com qualquer tipo de problema, não faça, tá bom? Por quê? Isso pode agravar a lesão, de repente a pessoa está com alguma lesão e não sabe, pode acabar forçando mais, tá bom? Então é muito importante que antes de fazer isso, a sua voz esteja saudável, esteja normal, tá? Qualquer dúvida, é sempre importante procurar um profissional antes, tá, de fazer qualquer tipo de exercício para realmente não agravar o problema, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá. A respiração é muito importante, seja para um cantor, principalmente, seja para um dublador, para quem for. A respiração, eu sempre gosto de começar com aquela respiração, né? A gente fala respiração cachorrinho, que é para dar aquela soltada no pulmão, vamos dizer assim, né? Para dar aquela sentida na respiração. Então aquela... Pode fazer mais rápido quem quiser, né? Aquela respiração, então é bom fazer isso por uns 10 segundos, 15 segundos, tá? Aí depois que você fez uma vez, é legal fazer o esquema de inspirar em 4, segura 4 e solta em 4. Vou fazer uma vez, ó. Tá? Então, inspirou em 4, segura 4 e solta em 4. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, antes de a gente começar realmente com a garganta, é um exercício para dar uma soltada na boca, aqui nessa musculatura do rosto e tal. O que é legal a gente fazer? Imagina que você está com uma bolinha de ping-pong e você colocou essa bolinha de ping-pong na boca. Imagina que você está com a boca realmente com esse espação aqui dentro. E aí você vai fazer o som de mas sentindo esse vazio dentro da boca e tentando como se você estivesse mexendo a bolinha lá dentro para ela ir passando por toda a sua boca. Então é assim, ó. Tá? Então sente como se tivesse uma bola mesmo dentro da boca, uma bolinha de ping-pong ali, ela tivesse expandido e você tá... Então esse é o primeiro exercício para dar uma pré-aquecida nas cordas vocais, tá? Depois o que eu gosto de fazer bastante é pra gente poder soltar ainda mais essa musculatura é o giro da língua. Na verdade é passar a língua por dentro da boca, tá? Então, passo na frente, embaixo, vou lá atrás até onde eu alcançar na bochecha, de um lado, do outro. Passa bastante a língua, tá? Por toda a boca. Por quê? Fazendo isso você tá ativando a sua musculatura.
vai estar mexendo em pontos que a gente normalmente não mexe quando a gente está no dia a dia só falando, né? Então é bom para você já ir soltando e sentindo essa musculatura, tá? Feito isso, a gente vai fazer uma outra coisa que eu gosto bastante e muita gente, a hora que vê, também faz, que é o bocejo, né? Então, dá aquela forçada. Deu bocejo de verdade. Só de pensar no bocejo já deu vontade de bocejar mesmo. Então faz aí um bocejo, porque aí você vai também mexer com toda a musculatura, já mexe com a musculatura do pescoço, você já começa a sentir melhor, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai começar um pouquinho mais a sentir, né, as nossas cordas vocais. Primeiro é a vibração de lábio, é aquele famoso brrr, tá? Só que a gente não vai fazer ele reto, a gente vai fazer ele do grave pro agudo, depois do agudo pro grave, tá? Então vai ser assim, ó. Faça isso por 4 vezes, pelo menos. Se quiser fazer mais, pode, tá? Porque aí você vai ver que coça o nariz, é normal, tá? Se tiver coçando o nariz, tá certo. Na sequência, a gente vai fazer a vibração de língua, que algumas pessoas que não conseguem da boca, por exemplo, podem fazer da língua. E tem gente que não consegue a da língua, faz a da boca, tá bom? Que é o trrr, tá? Então é a mesma coisa, do grave pro agudo, do agudo pro grave. Então, bom, pessoal, esses são os exercícios básicos, tá? Existem vários outros, inclusive na internet, se você colocar no próprio YouTube, aquecimento vocal, você vai ver outros exercícios com sílabas, né, com as notas musicais, são exercícios legais também de fazer, tá? Então vocês podem procurar aí outros para poderem aprimorar e aquecer ainda mais a voz. Para quem, né, é cantor ou gosta de cantar, com certeza já conhece alguns desses outros exercícios, tá bom? Mas esses são os básicos do que eu faço, né? Sempre, pelo menos antes de qualquer tipo de gravação, eu faço pelo menos esses. Às vezes na correria a gente acaba não tendo muito tempo, mas pelo menos esses são os básicos que eu sempre faço ali 10, 15 minutos antes para poder deixar minha voz mais aquecida, tá bom? Bom, agora eu queria chamar uma amiga muito especial minha, é uma pessoa fantástica, é a Flávia Lírio. Ela é fonoaudióloga e preparadora vocal. E ela veio aqui para dar algumas dicas para vocês, tá bom? Então, vamos ver o que ela tem para falar pra gente. Olá! Pois é, a voz é super importante. Ter uma voz com qualidade, ter uma voz saudável, comunica muito melhor. Se você tem algum problema de fala, você vai comunicar de uma maneira que talvez você não receba o feedback que você está esperando. Então, nesse tempo, principalmente agora que a gente está usando tanto as redes sociais, lives e vídeos, muitos professores, muitos atores, cantores, usando os meios de comunicação de uma maneira que não se usava antes, exige até muito mais da voz, exige muito mais cuidado com a comunicação. Então, se você tem uma voz, por exemplo, que tem rouquidão por mais de 15 dias, isso não é normal. Procure o serviço de saúde, avalie o que pode ser. Não deixe passar. Muitas alterações, às vezes até graves, começam com os primeiros sinais sendo uma rouquidão simples. Parece simples, mas às vezes é algo que a gente já pode tratar desde o início. Outra coisa importante é se você sente que a sua voz falha ao longo do dia, ou se chega no fim do dia, acaba sumindo a sua voz. Isso também não é normal. Falar com muito esforço, sentindo que está queimando para falar, isso não é normal. É importante você procurar um fonoaudiólogo e investigar o que está acontecendo. Essas são noções de higiene vocal. É como você tomar cuidado com o que você se alimenta antes de usar a voz profissionalmente. Isso faz diferença. Ingerir derivados de leite pode deixar a sua saliva mais espessa e dificultar um pouco a articulação das palavras. Se você, por outro lado, ingere bastante água, toma sucos cítricos, por exemplo, você vai deixar a sua saliva mais fluida, porque os sucos cítricos, por exemplo, são adstringentes e aí você vai articular de uma maneira melhor. São detalhes, mas que fazem toda a diferença. Cuidar da voz é cuidar desse instrumento tão precioso que nós temos.
porque é através dele que a gente vai comunicar, dizer o que a gente quer. Então vejam, além da gente cuidar se a voz está saudável, se o volume dessa voz está de acordo, se não é muito grave, se não é muito agudo, se essa voz está comunicando de uma maneira adequada, a gente tem que também pensar se o conteúdo da nossa fala, se a linguagem está adequado àquilo que a gente pretende. Comunicar é uma arte, mas você pode sempre melhorar. Não é só problema de fala, problema de voz, não é só problema. Às vezes você quer melhorar aquilo que você já faz, como o Leandro mesmo deve ter dito, né? Para um personagem, um gerente, enfim, diversas profissões. Porque a voz, ela é o nosso self sonoro, é o que chega junto com a nossa imagem. Então, se a gente não cuidar da forma como a gente comunica, aí vai ficar difícil, né? Eu penso sempre que a nossa voz, ela é muito rica, porque é como um instrumento mesmo. Então, a gente sabendo dominar, sabendo como equilibrar a maneira como a gente usa, dominando como a gente produz a nossa voz, como a gente utiliza a nossa comunicação, a gente vai ter um feedback muito melhor. Isso tanto no ambiente profissional como no ambiente social. Quem comunica melhor faz mais amigos, quem comunica melhor consegue melhores resultados no trabalho. A gente está vendo isso agora nesse momento. Quantas pessoas estão sentindo muita dificuldade porque veem que não tem uma facilidade de comunicar usando esses meios de comunicação, né, como computador e celular e tudo mais. Antes a gente usava de uma maneira mais informal, mas agora a gente está sendo obrigado a usar de maneira profissional. Uma coisa importante da gente pensar é que a nossa voz é aquela que a gente está escutando quando a gente ouve a gravação. A gente fala, ai, minha voz é horrível. Se você acha a sua voz feia, pera, vamos conversar. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, sempre dá para fazer alguma coisa. E olha, a voz que você ouve gravada é a sua voz de verdade. O que acontece é que quando a gente ouve a nossa voz gravada, a gente ouve apenas reverberando pelo ambiente, né? A gente vai escutar aqui pela nossa orelha externa aqui, né? Vai entrar o som aqui, vai entrar na nossa orelha, a gente vai escutar. Quando a gente ouve a nossa voz na hora que a gente está falando, a gente escuta diferente, porque além dela estar reverberando no ambiente, ela está reverberando, ela está vibrando nos nossos ossos, dentro da gente. A gente vai escutar através dos nossos ossos também. Então a gente ouve de uma maneira diferente. Então, fique atento. Como é que está a sua voz? Sua voz é saudável? Você fala de uma maneira que você acha que comunica bem? Voz é vida. Quem comunica, quem tem uma boa voz, sempre tira de letra. Muito obrigada. Gostei da sua companhia. E aí, gostaram das dicas? Muito legal, né? Bom, o contato da Flávia vai estar aqui embaixo, então quem quiser também pode entrar em contato com ela, tá? Ela é lá de Piracicaba, ela tem o consultório dela lá. Pode entrar em contato com ela, é uma pessoa sensacional e eu tenho certeza que às vezes uma dúvida, alguma coisa rápida, ela vai poder também esclarecer para vocês, tá bom? Bom, agora eu quero falar de uma última coisa que foi o que eu falei para vocês que eu ia falar no finalzinho, pra gente poder encerrar o nosso vídeo aqui, que é o desaquecimento vocal. O desaquecimento vocal também é importante, por quê? Porque se a gente não desaquecer a voz, a gente pode forçar ela da mesma forma que se a gente forçaria se não aquecesse. Porque pensa assim, a gente aqueceu a nossa voz e aí ela ficou pronta para ser utilizada, certo? Então ali ela está, né, aquecidinha ali, tudo bonitinho, os músculos todos relaxados, soltos, alongados. A sua voz já está aquecida, você fez os exercícios, as cordas vocais estão prontas para serem usadas. Aí você faz lá um canto, uma fala, uma palestra, uma aula. Chega no final, você falou, por exemplo, por 3 horas, você vai para casa e ou vai, sei lá, sair, vai para algum lugar e não faz o desaquecimento. A sua voz vai continuar, vamos dizer assim, não sei se é o certo falar nesse termo, mas ela vai continuar naquele tom de precisar usar muito, vamos dizer assim. Se você não desaquecer a voz, pode forçar da mesma forma. Então é muito importante que você também desaqueça para sua voz relaxar, para ela voltar no estado normal dela e você não forçá-la demais, tá bom?
Para desaquecer, a gente também tem alguns exercícios, tá? Também básicos, tá? A nossa voz voltar ao seu estado normal, vamos dizer assim. O primeiro exercício que eu quero fazer é o soprar a letra U. Então a gente vai fazer... É aquela vibração, tá? É quase um assovio, mas é a vibração. Você vai sentir a vibração do lábio, né? A letra U. O segundo exercício é aquele que a gente já fez para aquecer, que é o bocejo. O bocejo ajuda também a desaquecer. O primeiro não foi, mas o segundo foi. Também é muito bom, dá até aquela lágrima no olho, né? Agora a gente vai fazer um exercício parecido com aquele da bolinha de ping-pong, mas com a letra M, tá? Então a mesma coisa. Imagina que você tem aquele espaço dentro da boca e você vai fazer... E aí você pode manter o mesmo tom, sem fazer para cima e para baixo. E lembrando de novo, nenhum desses exercícios pode trazer desconforto, tá bom? Se você sentir qualquer dor, rouquidão, aquele incômodo, raspar a garganta, não é normal, tá bom? Não continue. Procure um profissional para poder ver se não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de problema, tá bom? E aí, para finalizar, né, uma coisa que acho que todo mundo gosta de fazer para poder desaquecer a voz, que é espreguiçar bastante assim. Puxar mesmo. Gostoso, né? Dar aquela espreguiçada. Certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram alguns exercícios básicos, né, pra gente poder aquecer a voz. Façam um aquecimento de voz sempre, tá? Que vocês forem, mesmo que vocês não forem usar por um período muito grande, se vocês tiverem um tempinho, façam. Vocês viram que é bem rápido, coisa de 15, 20 minutos, por mais que vocês façam mais repetições do que eu fiz aqui, vocês vão ver que não demora muito mais tempo que isso. Então é rápido, sabe? E vai te trazer um benefício muito grande. E não se esqueçam sempre de procurar um profissional, tá bom? Para que você possa realmente desenvolver melhor a sua voz, para que você possa preparar a sua voz. Somente o pessoal que quer cantar, tem muita gente que quer começar aí profissionalmente a cantar, quer, por exemplo, melhorar a sua dicção, ou quer mesmo melhorar a sua projeção de voz, algumas pessoas que a gente brinca que falam para dentro. Então procure um profissional, tá o contato aí da Flávia, uma excelente profissional. Eu tenho certeza que vocês só terão a ganhar, tá bom? Obrigado, por hoje é isso. Eu queria agradecer especialmente a Maitê por esse convite. Eu gostei muito, espero que o vídeo tenha sido proveitoso, que ela tenha gostado e que vocês também tenham gostado. Eu queria agradecer ao Tendas do Saara, a toda a equipe que está aí sempre procurando desenvolver a arte. Então eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Infelizmente a gente não pôde fazer os nossos encontros pessoais, as nossas apresentações como a gente sempre faz todo ano, né? Dessa vez teve que ser por remoto, né? Por conta da nossa pandemia, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e que logo logo a gente vai poder estar todo mundo junto de novo e se apresentando junto e fazendo muita arte junto, tá bom? Até mais, gente. Brigadão. Tchau, tchau.